tarde só. Meu nome é Demétrio e vamos aqui continuar aqui em 1 Timóteo 5, falar aqui sobre os velhinhos, viúvos, viúvas. Vamos falar aqui sobre os velhinhos e sobre o casamento. Então vamos começar aqui, Timóteo 5. Não repreendas asperamente os anciões, mas admoestai-os como a pai aos mancebos, como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs. Em toda a natureza, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filho ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva é desamparada, espera em Deus e persevere de noite e de dia, em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo esta, está morta. Então aqui, o que está falando aqui? Se a viúva é verdadeira, se ela é verdadeiramente viúva, se ela está guardando a viuvez dela. Agora, se ela já está tendo casos, relacionamento com alguém, falou que essa daí não é para cuidar dela, que ela já está morta. Ela está morta o quê? Ela está morta espiritualmente. Ela ficou viúva e vive em pecado. Então aqui, agora está falando aqui que é para cuidar do quê? Das viúvas da igreja. Nos dias de hoje, existe pensão ou a pessoa é aposentada. E nesse caso aqui, as igrejas legalistas ainda, que tem algumas doutrinas da lei, então essa daí poderia dar isenção do dízimo para essas pessoas. Precisa da cesta básica, não cobra o dízimo, pô. Não tira de quem não tem muito para dar. Se ela já foi muito tempo da igreja, ela já ajudou bastante, já sustentou bastante quem não gosta de trabalhar. Então, nesse caso aqui também, né? Um simancolzinho aí por os dirigentes de igrejas aí, né? Acorda, pô, acorda, tem um encontro com Deus, encontro com Jesus Cristo, quanto é tempo ainda, hein? Senão você vai viver dentro da igreja, ó, com a sua consciência cauterizada. E depois, quando morrer, é só agonia, hein? Vamos lá aqui, ó. Continuar aqui no 7. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Então aqui, ó, que não tenha nada contra a viúva, que não tenha, que seja irrepreensível. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e primeiramente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Então aqui, ó, o que acontece aqui, ó? Aqui está falando, se você não cuidar do viúvo, da viúva da tua família,
Você negou a fé em Jesus Cristo e tu é pior do que o povo que vive no pecado. Você é pior do que um ímpio. Ó, aqui ó, até bate com a aposentadoria do Brasil, não sei se mudou. Aqui tá falando aqui, ó, para ser inscrita na igreja para receber ajuda, ó, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido. Aí depois fala assim, ó, na Bíblia não tem ensinamento, por isso que cada igreja faz de um jeito. Pô, é só obedecer, é só ser obediente aqui. O que muda é que naquele tempo não existia aposentadoria, não tinha o INSS lá. E hoje o que muda é que tem INSS, aposentadoria privada, então tem ajudas hoje. Então aqui, talvez, mesmo ela recebendo o salário mínimo, talvez ela requer de algum tipo de ajuda. Talvez não, porque ela já tem a medicina de graça, tem o SUS, tem o INSS, então já tá melhor, né? Mas também não vai querer devorar a horta da viúva, né? Vai lá com pretexto de falsas orações para devorar a comida dos outros. No 10 agora, tem o testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Meu Deus, hein? E hoje não temos nem noção que é lavar os pés dos santos. Não usamos mais sandália, não andamos no deserto. E era doutrina, hein? Se não lavou os pés dos santos, não pode, se não deu hospitalidade. Então você não recebeu na tua casa, não socorreu os aflitos. Aflição, às vezes a pessoa está com uma aflição de alma, o crente olha lá e fala assim, olha lá, tá cheio de demônio. Sabe o que passou, não sabe se morreu alguém da família, se tem alguém doente, se a pessoa foi traída, se aconteceu qualquer coisa com a pessoa e você vazou de perto porque a pessoa estava com aflição. Você não socorreu o aflito. E aí é doutrina, não podia nem ser inscrito para receber uma cesta básica para ter a ajuda da igreja. Os pés dos santos, socorreu os aflitos e praticou toda boa obra. Bom testemunho. Se criou os filhos corretamente. Aí, ó, para ser diácono tinha que criar bem os filhos. Para ser bispo tinha que criar bem os filhos. Para ser presbítero tinha que criar bem os filhos. E aqui também para ser escrito, ó, tinha que criar bem os filhos. Santo de Israel. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, querem casar-se. Santo de Israel, aleluia. Então as viúvas abaixo de 60 anos não é para escrever também, não é para admitir elas dentro dessa ajuda, porque em algum momento ela pode querer casar. Aqui eu uso a palavra leviana contra Cristo.
tenho já a sua, tendo já a sua condenação por haverem aniquilados a primeira fé. E além disso, aprende também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também parolheiras e curiosas, falando o que não convém. Então aqui está falando que ela fica fazendo fofoca, né? De casa em casa, curiando a vida dos outros e fazendo fofoca e falando o que não convém da vida dos outros. Santo de Israel. Quero, pois, que as que são moça casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Então aqui, com tudo isso daí, aqui agora tem um conselho para as moças mais novas, para se casar, para ter filhos, gerar filhos e governem as casas e não deem ocasião ao adversário maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarreguem a igreja, para que se possam sustentar-se as que deveras são viúvas. Então aqui está falando aqui, se alguma pessoa da igreja tem a viúva, então a responsabilidade é dele de socorrer a mãe, socorrer a avó, para que não sobrecarregue a igreja. Não é para escrever todas lá, porque aí é um dinheiro sem fim. É igual hoje que um monte de gente do ministério recebe um salário super gordo, tem um carro de 200 mil, uma casa de 500 mil. Não está sobrecarregado a igreja? Depois por isso que fica essa pedição de dinheiro sem fim. Porque está sobrecarregado. Aí porque não tem mais que sustentar a viúva de hoje, que hoje ela recebe o INSS. E aqui está falando se ela for devera viúva. Porque se ela já tiver enroscada com alguém aí, a responsabilidade é do enrosco. Né? Se ela tiver enroscada com alguém, o enrosco que tem que socorrer, que tem que pagar as contas. E aqui aquela parte aqui bem importante aqui, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aí aqui se você não tem cuidado com o seu filho, com o seu irmão, com as pessoas do seu sangue, da sua família, pô, você negou a fé. Aqui não está falando nem para você cuidar do vizinho, que às vezes tu cuida do vizinho, mas não cuida dos seus. Negou a fé e é pior do que o ímpio. Do que o infiel, né? Aquele que não tem fidelidade com Deus, que já faz tudo de errado. Tá falando que se você não cuidar, mesmo que você se acha um crente,
uma crente, nossa, super, 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 super. Mas se você não cuida dos seus e principalmente os da tua família, tu negou a fé e é pior do que o infiel. É pior do que o pecador, pior do que aquele que não tem compromisso com Deus. Se é pior, pior, pior. Então não seja pior. Faça a sua parte. Se não conhecia, se também acha que não é bem isso, vai lá ler. Lê a Bíblia, lê aqui, ó, que está em 1 Timóteo 5. Agradeço a Deus por tudo. Esta é a palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo está encerrado essa palavra e esse vídeo. Amém.